Quais vão ser os primeiros livros da sua biblioteca? Qual o primeiro livro que você vai comprar? Quero falar sobre isso aqui nesse segundo vídeo da série Como Montar a Sua Biblioteca. No primeiro vídeo eu falei sobre como você vai montar os seus interesses, né? Como você vai conhecer quais são os seus interesses culturais e livrescos e a partir daí montar a sua biblioteca. Também falei lá sobre a importância dos livros, sobre a importância dos livros como uma base cultural, da importância dos livros como uma base intelectual para vocês. Então, vamos tocar daí. Primeira coisa, né? Se você definiu aí quais são seus interesses literários, vamos supor que você pensou lá, literatura clássica, história, antiguidade, ciências políticas. Bom, você já definiu os temas e a partir daí, quais livros você vai comprar? Qual vai ser aquele primeiro livro de história antiga que você vai comprar? Pois é, você tem algumas opções aí para saber quais são esses livros. A primeira dessas opções é o quê? É o Google, ChatGPT, né? A tal da coisa mais básica que qualquer um vai fazer hoje em dia. Tem uma dúvida, joga lá no Google, no ChatGPT e ele vai dar uma resposta. Legal, massa. Acho que é uma fonte interessante para vocês, que deve ser usada, mas também que requer alguns cuidados, porque eu acredito que por mais que essas listas, que esses sistemas de busca nos entreguem, às vezes eles podem ser meio totalitários, podem ser meio básicos, podem ser muito simplistas até. Ótimo para quem está começando, mas se você tem um interesse um pouquinho diferente, vale buscar outras fontes. Uma outra fonte que a gente tem hoje em dia são o quê? Os tais dos influenciadores dos livros, né? Os booktubers. Até o canal do Bunker aqui é uma espécie de influenciador dos livros, como não? Bom, aí acho também que é muito legal, acho também uma fonte muito boa pra gente, mas que também temos que ter alguns cuidados. O primeiro deles é que muitas vezes esses influenciadores e tudo, eles podem ter um viés ideológico que vai te levar a ler algum tema de uma forma mais voltada para aquilo que ele enxerga como o ideal. A segunda coisa também que é muito importante a gente e é mais delicada até de observar é se aquele influenciador, se aquele booktuber não tem algum acordo comercial com uma editora e ele está indicando aqueles livros por conta deste acordo comercial. Então ele não está indicando porque o livro é bom de verdade, ele está indicando porque ele tem uma parceria comercial com uma editora. Então tem que se tomar um cuidado aí com isso. E aí um pequeno à parte aqui sobre essa questão digital, né, das leituras digitais, tudo. Muita gente traz essa questão de, pô, Gil, e o e-book, você acha que vale a pena ou não, tal? Cara, eu acho que assim, é legal ter o Kindle e tal, sei lá, tem gente que gosta. Eu particularmente não gosto, eu gosto de ler no livro físico mesmo. Mas eu acho que tem um aspecto que a gente tem que tomar um cuidado muito forte com essa questão do e-book. Primeiro, quando você compra um e-book, você não está comprando um e-book de verdade. Na verdade, você está comprando uma licença do e-book, né? Você está comprando o acesso àquele livro. Mas, se a empresa que te fornece aquele e-book romper o contrato com a editora, aquele e-book vai sair da sua biblioteca, tá? Isso é um fato. Acontece mesmo, já aconteceu. E a outra coisa é que, por exemplo, você tem lá o Kindle. A Amazon, recentemente, vocês devem ter visto, eles anunciaram que eles vão parar de atualizar os Kindles de 2012 para trás. Isso é, se você comprou esse aparelho e tá aí, ele não vai ser mais atualizado. Então, daqui a um tempo, ele vai perder a utilidade. Olha que doideira. Enquanto você pega um livro aí, eu tenho um livro na minha biblioteca aqui que é, sei lá, do começo do século XX e você pega lá, lê tranquilamente. Não tem a tecnologia tá ali, ela funciona até hoje. Então, esse pequeno à parte, né? Por fim, eu quero falar aí sobre uma outra fonte de referências literárias que vocês podem buscar, que são quem? São as pessoas, é um professor, é alguém da família, são os amigos que você sabe que tem uma cultura literária. Pô, por que não trocar ideia com essas pessoas? Por que não buscar essas pessoas como referência? Com certeza você deve ter um professor que você respeita, que você gosta, que pô, é uma referência intelectual para você. Troca ideia com eles. Você pode ter amigos, né? Eu sei que é meio difícil, né? Normalmente o nosso círculo social, às vezes não tem tanta gente que lê assim. Aliás, o mais comum é você ter esse círculo social que ninguém tá nem aí para isso e acha bobagem. Me digam aí se eu tô errado ou não, mas eu acredito que seja muito verdade. Mas enfim, você deve ter algum amigo que gosta de ler, tem seus interesses, por que não trocar ideia com ele? E tem a questão familiar também. Eu sou um cara que eu cresci num meio familiar que sempre teve muito livro presente. Meus avós tinham livros e bibliotecas em casa. Eu tenho um avô meu, que é o João Amêndola, que é de Campinas, que ele chegou a ter uma livraria na década de 50 lá em Campinas.
Então, eu ter a Trabalhar Cansa hoje é uma forma de resgatar essa história cultural e livresca. E, cara, acho que você pode não ter uma família que lê, mas de repente tem um tio estranho, um avô doidão, tal, que gosta de ler, vai lá atrás dele. Mas acho que é uma outra fonte bem importante. E para mim, aí para finalizar essa questão de quais livros ler, a partir do momento que você começar a comprar seus primeiros livros, você vai descobrir uma coisa muito rica, muito cativante dos livros. Um livro leva a outro livro. E não só de uma forma lúdica, né? Não só de uma forma onírica, assim, tipo, ah, li esse livro aí, nossa, que interessante, vou ler outro livro. Não, na prática mesmo, o livro te leva a outro livro. Principalmente quando você fala de livros de filosofia, de história, de ciência política, antropologia, nessas áreas, né? É muito comum você ter o quê? Você vai, vou pegar um exemplo prático aqui. Você pega esse livro do Roberto da Mata aqui, que A Bola Corre Mais que os Homens, que é um livro de crônicas sobre futebol. Eu, como São Paulino, gosto muito de futebol, então acho um esporte incrível. Estava até lendo isso aqui agora na época da Copa. Bom, você comprou o livro, começou a ler, pô, achou legal, tem as referências e achou que as histórias são muito bem contadas, ele é um intelectual interessante. Pô, legal, mas quem que formou o Roberto da Mata? Por que ele escreveu esse livro? Quais são as influências para o Roberto da Mata escrever esse livro? Gente, se vocês forem aqui, um bom livro, né? Ele vai ter o quê? Vai ter as suas referências bibliográficas no final do livro. Isso aqui é fundamental para você que de repente olha e fala assim, pô, quero ler mais coisas sobre esse assunto, sobre esse tema, qual a abordagem, vai nas referências bibliográficas, porque aí você vai ver aquilo que influenciou o autor a escrever aquele livro. E aí você começa ali a anotar, pô, esse título pode ser interessante, esse aqui vai ser interessante. E aí você começa aqui a montar a sua biblioteca pessoal a partir dos autores que você gosta. Olha a riqueza disso. Olha como isso aí é algo que não tem preço, né? E você, assim, eu peguei esse daqui, do Roberto da Mata, mas existem outras formas também. Isso aqui é a referência bibliográfica. Mas, por exemplo, você pega um livro, você gosta de poesia, aí você fala, pô, não sei por onde começar a ler poesia, comprei um livro de poesia, mas tá difícil de entender. Aí você, de repente, descobre que tem um livro que chama Poesia Não é Difícil, aqui do Carlos Felipe Moisés. O que é legal desse livro? Ele não só te dá a prática da leitura da poesia, mas ele também vai trazer o quê? As referências poéticas, outros autores, como se ler poesia. E isso daí também é uma outra forma de como um livro leva a outro livro. Vou trazer mais dois livros aqui para vocês. Estou trazendo aqui como exemplos práticos mesmo, tá? Tem um autor que eu acho muito legal. A edição que eu tenho aqui é uma edição mais antiga, mas que é um autor cristão, inclusive, falando sobre crítica literária, sobre como abordar um livro de uma forma mais crítica, que é o C.S. Lewis, nesse aqui que é um experimento na crítica literária. Essa aqui é uma edição mais antiga, tem uma edição mais nova, mas eu não estou com ela na mão. Mas é muito legal porque o C.S. Lewis, né, sob essa perspectiva cristã, ele vai falar para você, leitor, pô, como abordar uma leitura, qual que é a forma adequada de se ler um livro. E já vou dizendo para vocês, tá? Esqueçam moralismos banais. O C.S. Lewis ele faz uma análise absurdamente voltada para a obra literária, muito mais do que dos preconceitos do leitor. E por fim, eu quero trazer um último livro, que é o da Michelle Petit, que é A Arte de Ler, ou Como Resistir à Adversidade, que dialoga muito com aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que é essa questão de você ter um livro como uma base, como um porto seguro para esse fluxo de informações incessantes e desse caos social, político que a gente vive. Então aqui são livros que eu acho que trago para vocês aqui, mostrando esse exemplo de como um livro leva a outro livro. E para terminar, eu queria trazer uma pergunta para vocês aí. Qual o maior obstáculo que vocês têm para começar a sua biblioteca pessoal? É a questão financeira? É a questão de falta de conhecimento? É a questão de falta de tempo? Às vezes a pessoa fala, não tenho tempo para ler, para que eu vou ler livro? Enfim, comentem aí comigo o que mais dificulta vocês a construírem a sua biblioteca. E voltamos para mais programas como este.